senhor, sua presença hoje pode ir para registrar e depois a gente vai poder dar o certificado. Tá? Então, fala do lugar do psicólogo, do assistente social, é só uma define, né? Mas quem faz parte do atendimento, quem faz parte da gestão, então são o administrador, né? O advogado, o antropólogo, o assistente social, o contabilista, o economista, economista doméstico, musicoterapeuta, psicólogo, pedagogo, sociólogo e terapeuta ocupacional. São 12 categorias que entraram nessa resolução. Isso para mim, acho que assim, para a gente é importante, nós defendemos que essas categorias, a gente entende, os assistentes sociais, da presença, tem historicamente, está na frente das lutas na consolidação da política nacional de assistência, mas nós entendemos que essa inserção dessas categorias, o reconhecimento dessas outras categorias como participantes, como trabalhadores, como componentes do SUAS, não só reconhece o trabalho dessas categorias anteriores, o seu lugar no futuro, o que a gente deseja enquanto política de assistência, e eu acho que vai trazer, parece que trará contribuições. Acho que quando a gente pensa na entrada do antropólogo, nas discussões que podem ser feitas com relação, quando a gente pensa, por exemplo, algumas pessoas estranhas, musicoterapeuta, quando a gente pensa na relação dos adolescentes com o funk, por exemplo. Como é importante, como o funk não é apenas uma música, mas como uma forma de resistência, como algumas categorias, o economista doméstico, quando a gente pensa no potencial que ele pode exercer por trás, na orientação com famílias, de como pensar o seu orçamento, como pensar o como vem sendo usado, como vem funcionando essa dinâmica do seu dinheiro. Eu acho que isso tudo, quando a gente discute essa resolução específica com relação aos trabalhadores, elas estão nessa margem da contribuição possível. Quando eu penso especificamente do campo dos psicólogos, eu acho que é o reconhecimento do trabalho dos psicólogos no campo da assistência, trabalho que é feito desde muito antes da PNAS, quando a gente pensa os psicólogos em abrigos, quando a gente pensa o trabalho dos psicólogos com os meninos de rua, quando a gente pensa na psicologia comunitária. Então, assim, eu sei que a assistência social, os assistentes sociais, eles têm esse debate sobre a política mais amadurecido que as outras categorias, mas o trabalho efetivo de muitas dessas outras categorias ele já é anterior, inclusive a LOAS, a gente vem nesses espaços há muito tempo, e outras não, mas que são importantes para a gente avançar na política que a gente acha que é necessária. Então, uma das defesas que a gente tem com relação a isso é realmente da horizontalidade das categorias. Isso é importante defender quando a gente, por exemplo, em alguns municípios em que na sua legislação colocam o assistente social como protagonista da política de assistência e as outras categorias como apoio. Enfim, a gente defende que o fórum seja fórum com todas as categorias discutindo em pé de igualdade. A gente está colocando dentro da assistência questões que são referentes à saúde, que vêm sendo discutidas
na saúde já há um longo tempo, né? Tem toda uma discussão sobre redução de danos, né, na saúde. E o que a gente vê? Nós fizemos fiscalizações com relação a esses abrigos, a gente vê na adequação deles. O que isso tem a ver com os trabalhadores? Os trabalhadores são aqueles que estão, né, trabalhando no recolhimento. Quando a gente fez reuniões com esses trabalhadores, eles estão indo 4 horas da manhã para batalhões da polícia, né, para fazer atendimento de crianças que acabaram de ser recolhidas nas ruas, crianças e adultos também recolhidos na rua. Depois, encaminhamento dessas crianças, né? A gente tem que fazer um relatório com relação a isso, violando, de certa forma, uma relação que eles teriam de confiança com essas crianças, com esses adolescentes, para que fossem depois encaminhados à delegacia, né, para ver se tinha algum mandato com relação a isso. Isso preocupa, né, porque formação profissional das nossas categorias, né, ela é contraditória com esse tipo de prática, né, e são práticas que são recorrentes, né, e quando a gente pensa, então, na tipificação, né, não vou apresentar a tipificação, todo mundo tem, e eu vou estar lendo o que cada serviço tem, né. Mas a gente pensa, por exemplo, né, quando a gente tem vincado com a proteção básica, né, um trabalho apenas referente à transferência de renda, né, quando o acompanhamento das famílias é feito apenas, né, para cumprir as condicionalidades do Bolsa Família, né, e que por isso, né, causa deformações na sua própria atuação profissional. Em alguns lugares não tem psicólogo, em outros lugares, né, um profissional tem que dar conta de diversos CRAs. Então, como um profissional dá conta de 7 CRAs em uma semana. Isso causa essas deformações no desempenho da função dele, né? E isso não só compromete a questão, isso não apenas compromete o atendimento ao usuário, né? Mas compromete também a compreensão de que vários desses profissionais acabam tendo da política de assistência. Vários deles acabam defendendo que trabalhar no CRAS é apenas fazer uma entrevista, encaminhar para a saúde, para a educação, e que não haveria um trabalho dessas equipes com relação àquelas famílias em situação de vulnerabilidade. A gente tem também abrigos, né, superlotados, né, instalações inadequadas, né, e que a gente já viu em situações, inclusive, que as equipes que trabalham nesses abrigos se colocam em situações de risco, né? Abrigos em frente à Cracolândia, né, em que usuários acabam tendo uma relação, inclusive, com traficantes dentro do abrigo, traficantes que se escondem dentro dos abrigos, isso tudo causando insegurança, não só aos usuários, aos outros usuários, como também aos trabalhadores. Enfim, quando a gente pensa, então, né, na defesa disso, né, a gente pensa na organização das nossas categorias, nos fóruns, né, que já estão constituídos e nos fóruns que nós estamos tentando constituir. Esse é mais um lugar que nós estamos tentando construir para discutir não só, né, acho que é muito importante as condições, né, trabalhistas, de direitos trabalhistas, mas a gente tem que entender que além desses direitos trabalhistas existe uma série de outras questões que vão comprometer o nosso desempenho nessa política, né? Por exemplo, judicialização, né, da assistência social. A
A gente tem tido, principalmente nos CREAs, né, tem uma relação muito forte com o judiciário, né, demandas de que os atendimentos sejam extremamente vinculados aos processos judiciais. Né, não, a visão do judiciário se colocando não como do CREAS, né, a visão do judiciário sobre o CREAS, por exemplo. Né, não só uma visão de que, não uma visão de que aquela família teve seus direitos violados e a família como um todo necessita desse acompanhamento, mas sim de que ali há uma vítima do qual surge um processo e a tentativa de que no CREAS se levantem elementos, né, para que se coloque essa criança até em contraposição à família. A visão de garantia de direito restrita a uma visão punitiva e se daria apenas pela via judicial. Né? Isso a gente entende que está em oposição ao que a defesa da matricialidade sociofamiliar, quer dizer, você tenta individualizar, muitas vezes você não chama nem o resto da família, você quer apenas focar no indivíduo ali, na criança, por exemplo. Né? Tem tentativas de que no CREAS se faça entrevistas de revelação, né? E que para eles basta, quer dizer, acompanhou-se o caso, teve-se então o resultado, por exemplo, na questão do abuso sexual, ocorreu ou não, se quer um relatório que se diga se ocorreu ou não esse abuso, e daí para frente essa criança e essa família estão sozinhas por si só. Essa é um pouco da visão do judiciário, e isso não é só, isso é muito comprado por alguns gestores. A gente já viu protocolos, né, de atuação, né, em que foram pactuados com o judiciário para que eles agissem dessa forma. Então, quando a gente tem também um número insuficiente, isso aí outras questões, né, quando a gente tem um número insuficiente de profissionais, né, atuando nessas políticas, né, eu acho que todo mundo, né, já deve ter visto, né, as equipes mínimas que constam na NOB. A gente sabe que essas equipes mínimas, como a Margarete falou, não são suficientes para dar conta de toda a realidade daquele território. Né? E mesmo nessas equipes mínimas, né, vem delimitando, né, o quantitativo de usuários a serem atendidos. E isso não é respeitado. Então, essas lutas, né, a gente entende que aqui especificamente no Rio de Janeiro, né, a gente está com essa organização, com o Fórum dos Trabalhadores, a gente tem uma discussão grande, que eu acho que todos deveriam estar participando, porque é interesse não só dessa cidade, como eu falei, mas isso está circulando, né? A gente tem uma organização com relação ao que está acontecendo com relação ao recolhimento, né? A gente tem o Fórum de População em Situação de Rua, também é ativo nisso. E a gente tem o Conselho Estadual, inclusive a Shirley, né, a presidente do Conselho Estadual, está aqui também. E que a gente tem que estar presente, né, nesse conselho para poder estar discutindo. Eu vou parar. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Edna, eu sou diretora do Sindicato dos Psicólogos do Estado e, quer dizer, eu fiquei com a última fala e eles falaram tudo. Mas eu vou tentar falar e pensar em cima desses pontos que já foram falados. Eu vou tentar ser breve, mas vou tentar fazer uma reflexão em cima de alguns pontos que já foram ditos, mas a gente vai redizer e para tentar contribuir com o debate de hoje à tarde.
O processo de organização dos trabalhadores do SUAS foi desencadeado na 7ª Conferência Nacional de Assistência Social, em dezembro de 2009, culminando com a criação do Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS e a definição dos articuladores em todos os estados. Este movimento teve sua origem quando foi proposto que a vice-presidência do Conselho Nacional de Assistência Social fosse representada pelo segmento dos trabalhadores da área, com respaldo das federações e conselhos profissionais presentes, o que significou uma conquista dos trabalhadores. O Conselho Nacional de Assistência Social reconheceu a importância desse movimento e afirmou que a maior tecnologia da política de assistência social são os trabalhadores, possibilitando com isso a realização de encontros regionais, encontro nacional, apontando para a criação da Mesa Nacional de Negociação dos Trabalhadores do SUS e a efetiva implementação da nova regra. Quer dizer, quando eu trouxe esse pedaço para a gente pensar que quando os trabalhadores tomam uma posição, reivindicam um lugar, isso desencadeia um outro posicionamento da categoria. Bom, porque a política de assistência, ela tem, por tradição, um viés que passa pela democratização da informação, pela atuação das questões. Bom, mas isso não vem acontecendo porque vem acontecendo de uma maneira unilateral, os gestores ditando toda a política. Quer dizer, quando os trabalhadores requerem um lugar, não, o conselho é um lugar de controle, nós também queremos participar, desencadeia um processo de organização. A Margarete estava colocando na sua fala que a organização do SUS, dos trabalhadores, dos conselhos, das mesas, já está mais avançada. Sim, mas é assim que a gente começa, né, Margarete? Organizando os fóruns, a gente discutindo, fazendo as conferências e criando as instâncias de controle. E os trabalhadores participando dessa implantação. Bom, hoje estamos aqui reunidos, realizando o 3º encontro dos trabalhadores do SUS do Estado do Rio de Janeiro e apresentamos aqui nossos compromissos de lutas para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, exatamente para a gente pensar isso. Desprecarização dos vínculos empregatícios dos trabalhadores dos serviços, programas, benefícios e projetos do Sistema Único de Assistência Social do Rio de Janeiro, através da realização de concurso público. Quer dizer, isso seria uma questão do concurso público, mas a gente sabe que a desprecarização passa por outras questões. Quando a gente fala do concursado, por que não o terceirizado, essas outras formas de... Porque isso, quando você é concursado, você se coloca dentro do processo, você faz parte, você toma como pertencimento à política, você tem uma outra movimentação dentro do sistema. Quer dizer, quando a gente é terceirizado, a gente trabalha com relações frágeis de trabalho, o sujeito tem um outro posicionamento. Qualquer coisa eu posso trocar você. Se você reivindicar aumento, eu posso trocar você. Então, o contrato é frágil. Quer dizer, então, isso a gente não pode deixar de analisar como psicóloga, que a gente toma um outro lugar. É uma outra dimensão quando a gente está no sistema numa maneira de concurso, uma maneira legal, com o nosso contrato de uma outra forma. Bom, elaboração e implementação do plano de cargos, carreiras e salários, observando-se as orientações da norma operacional básica de recursos humanos do SUS.
é uma outra questão, o plano de carreira desse trabalho. Plano de carreira desse trabalho. Por quê? Porque esta dimensão do pertencer e do pertencer com uma perspectiva também nos dá um outro lugar e um outro comportamento dentro de um sistema de assistência social. Quer dizer, porque eu sei que eu vou ser valorizado, que eu vou ser promovido, que eu vou mudar de carreira, que lá na frente eu vou me aposentar. Então isso também nos dá uma outra dimensão de trabalho dentro da política de assistência social. Que haja observância rigorosa nas orientações da norma operacional básica para a nomeação dos profissionais, definição das coordenações do serviço, etc. Isso a Margarete colocou, aliás, eles tocaram em todos esses pontos e muito bem. Porque às vezes a gente está no trabalho, a gente tem um ritmo de trabalho, a gente tem uma equipe, aí chega uma pessoa de fora e assume a coordenação, uma pessoa que nem sabe o que é assistência, e isso também nos deixa inseguro. Quer dizer, na medida que a gente constrói, a gente também quer apontar as pessoas que devem, né, tem que ser por merecimento, por mérito, por tempo. A gente quer que isso seja implementado dentro do trabalho que a gente está exercendo. Que sejam revistos critérios para a composição das equipes, aumentando o número de profissionais da equipe de referência. Quer dizer, isso a Margarete também tocou, mas isso é fundamental. A gente sabe que é brincadeira, né, o número de famílias que tem que ser atendidas por profissionais. E, quer dizer, enquanto psicóloga, eu também não posso deixar de registrar que o número de psicólogos deveria ser igual ao número de assistentes sociais. E a gente sabe que isso não acontece na prática, né? A gente sabe que o número de psicólogos é muito inferior, então deixando o psicólogo com isso, com uma sobrecarga grande e com a sensação de não conseguir fazer o seu trabalho, bater a sua meta, né? Quer dizer, quando a gente fala no aumento do número de profissionais, de todos os profissionais, mas essa observação enquanto psicóloga, né, dirigente sindical, não podia deixar de fazer. Democratização do sistema de informações sociais, de informações e informatização, quer dizer, na medida que há a precariedade nesse sistema, nessa tecnologia de ponta que é a informação, a gente também fica a ver navios, né? O nosso trabalho também fica um pouco para trás, né? Melhores condições de trabalho, como estrutura física dos equipamentos sociais, materiais permanentes, consumo, transporte, meio de comunicação, segurança, no exercício profissional dos trabalhadores por suas. Também a garantia da individualidade e sigilo profissional do trabalho realizado, né? Respeitando o código de ética de cada um. Porque quando a gente fica num sistema que a gente é colocado em xeque, ou a gente cumpre o nosso código de ética, ou a gente cumpre o que o nosso chefe está mandando, ou o sistema, o conjunto de afazeres nos levam a fazer, isso é muito ruim para o profissional. Isso a gente tem, volte e meia, sindicatos, psicólogos que estão lá pressionados por questões de relatórios e coisas que querem que a gente faça. Mas a gente se fortalece quando a gente divide isso com os nossos pares. Quer dizer, na medida que a gente tem que decidir sozinho, o que eu faço? Eu rasgo o meu código de ética, ou eu atendo o que a chefia e os outros estão fazendo? Quando a gente divide isso com os nossos pares, com o nosso conselho, com o sindicato, a gente tem uma medida mais comum dos nossos. Eu acho que a gente tem
comportamento mais acertado na decisão. Mas isso é uma coisa que tem que entrar no debate, tem que ser discutido e a gente tem que fazer essa reflexão também. Que a carga horária seja respeitada de acordo com os contratos estabelecidos para cada categoria profissional, seja implementada a política de educação permanente, oportunizando a todos os trabalhadores o acesso a cursos, capacitação, que os trabalhadores do SUAS atuem de forma transdisciplinar, favorecendo a articulação intersetorial e interinstitucional com as demais políticas públicas, buscando-se a integralidade do atendimento ao usuário e a efetiva construção da rede socioassistencial e interinstitucional. Isso daí a gente tem que se permitir fazer esse exercício, né, na transdisciplinaridade, respeitar o outro, trabalhar com o outro, entender o trabalho do outro, mas não querer fazer o trabalho do outro. Né? Porque, por exemplo, eu como psicóloga, eu nunca vou conseguir fazer o trabalho da assistente social. Nunca. Eu não vou fazer, nunca. Nem vou pensar que vou fazer. Nem, ela não está de férias, eu vou dar um jeitinho aqui. Não vou fazer. Agora, trabalhar com ela, eu vou. Compreender todo o trabalho dela e buscar subsídios para o meu trabalho, no trabalho dela, eu vou. Então, é disso que a gente está falando. Lutar pelo desenvolvimento de uma política de saúde do trabalhador do SUS. Porque é impossível a gente não ter esse olhar, né? Que os trabalhadores são pessoas e adoecem também. E a gente tem que ter uma política de saúde do trabalhador para que o trabalhador possa efetivamente exercer as suas funções e ter esta segurança. Alguém está cuidando de quem cuida da política de assistência social, né? Bom, quero falar também da importância e o sentido que esses fóruns de debates representam. Pois quando reafirmamos propostas para o alinhamento da política, assumimos um outro lugar, participando da instância de controle social e defendendo os princípios e diretrizes do sistema público de saúde. Quer dizer, em outras palavras, esses fóruns é que nos fortalece e que nos dão base para construir e apoiar, defender os princípios e diretrizes do sistema de assistência social. Bom, é isso que eu queria falar. Obrigada. A gente, para essa mesa, a gente vai abrir 4 inscrições, mas assim, todo esse encontro foi pensado para que o grupo de trabalho seja o espaço mais importante. Então, à tarde, a gente vai estar no GT depois. Quem de repente tiver a oportunidade de falar aqui na mesa, tudo que foi encaminhado para o GT vai ser trazido depois de volta para o plenário. Então, é um espaço importante. Eles estão abertos às inscrições.